Amém, pessoal? Vamos estender as nossas mãos para orar pela vida do Israel, nosso amigo, pastor Israel. Amém? Papai, nós te agradecemos pela vida do teu filho que está conosco hoje e já compartilhou louvores aqui conosco, entoamos louvores juntos ao Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Usa agora a vida do teu servo, papai, para falar a oração da tua igreja, para falar aos nossos corações. Papai, que teu espírito de sabedoria e revelação venha sobre nós, capacitando a nossa mente, o nosso coração para receber essa palavra que ele vai ministrar nas nossas vidas. Papai, ele é totalmente dependente do teu Espírito Santo, enquanto o Espírito Santo use aqui para falar aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, amém. Aleluia. Boa noite mais uma vez, irmãos. Boa noite. Graças a Deus, Senhor. É um prazer estar aqui com vocês. A gente passou o ano todo tentando vir e a gente conseguiu no último domingo do ano, né? Aleluia. Mas graças a Deus. O importante é que chegou. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos, então eu quero convidar você que trouxe sua Bíblia a abrir em João 17. Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos ler os versículos de 1 a 3. Evangelho de João 17, 1 a 3. Encontraram? Podemos ler? Depois de dizer isto, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém? Aleluia. Quero falar nessa noite com os irmãos algo que nesses últimos meses o Senhor falou muito ao meu coração, que é sobre conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. E nesses versículos que nós lemos são palavras do próprio Jesus, né? E na verdade esse texto é uma oração de Jesus. Então Jesus, nos seus últimos momentos, antes da crucificação, ele faz uma oração, e essa é a oração que ele faz. Ele diz: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Jesus está diante do Pai, reconhecendo que ele tem toda a autoridade. E Jesus diz que ele tem, em outro lugar, ele diz que tem toda a autoridade no céu e na terra. Agora, o que Jesus faz com essa autoridade? Ou, para que Jesus tem autoridade? O próprio Jesus diz: para que conceda a vida, versículo 2, para que conceda vida eterna a todos os que lhe deste. Então Jesus tem autoridade para conceder vida eterna a todos aqueles a quem o Pai o deu. Jesus é o autor da vida eterna. Quem quer viver eternamente? Aleluia. Jesus é o autor da vida eterna. Ele é a própria vida. E ele tem autoridade para conceder, para dar aos outros vida eterna. Então, vida eterna somente em Jesus. E no versículo 3 ele diz: o que é vida eterna? Todos vocês percebem que querem vida eterna, mas a questão é: o que é vida eterna? Jesus diz no versículo 3: a vida eterna é isso, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, muitas pessoas buscam vida eterna simplesmente porque tem medo do inferno.
Muitas pessoas procuram a Deus e procuram a Jesus simplesmente porque não querem ir para o inferno. Mas a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus. E Ele mesmo diz que isso é vida eterna. Então, o sentido de vida eterna, o porquê vida eterna é para conhecer a Deus. Fato é, meus irmãos, e isso é o que eu tenho pensado, que muitas pessoas procuram a Deus porque querem resolver os seus problemas. Muitas pessoas procuram a Deus porque querem uma cura, porque querem um milagre, porque querem um emprego, porque querem prosperidade, porque querem um casamento. Mas a minha questão e a minha pergunta nessa noite é: essas coisas são as nossas maiores necessidades de fato? Esse é o último domingo do ano. E normalmente nessa época do ano é a época que a gente para refletir sobre a nossa própria vida. Então eu gostaria de propor para você refletir nessa noite sobre a sua vida. Qual é a sua maior necessidade? Por que é que você veio aqui nessa noite? Qual que é o seu intuito? Qual que é a sua intenção de estar aqui nessa noite? É porque você está buscando uma bênção de Deus? É porque você veio buscar a palavra de Deus para a sua vida? É porque você deseja sucesso em alguma dessas áreas que eu falei com você? Finanças, saúde, família, casamento, seja lá qual for o seu sonho, como em faculdade, enfim, seja lá o que for. Há uma necessidade dentro de cada um de nós. Há uma fome e uma sede dentro de cada um de nós. E essa fome e essa sede é pelo conhecimento de Deus. A minha e a sua maior necessidade nesse ano que se passou é o conhecimento de Deus. A minha e a sua maior necessidade nesse próximo ano, qual é? Você já parou para refletir? Eu já te dei a resposta. O que você mais precisa em 2026? Talvez você já está se programando para o culto da virada. E para a oração que você vai fazer aqui. Para os pedidos que você vai fazer a Deus aqui. Na virada do ano. Os seus desejos, os seus sonhos para 2026. Eu quero de alguma forma tentar te influenciar. Quem sabe a sua oração na virada seja: Deus, o meu desejo em 2026 é te conhecer mais. Aleluia. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Porque a vida eterna é conhecer a Deus. E a vida eterna ela não começa no fim dessa vida, quando morrermos, quando formos embora. A sua vida eterna começou no dia que você nasceu em Cristo. No dia que você nasceu da água do Espírito, ali começou, você já começou a viver a vida eterna. Você já teve o início desse conhecimento de Deus que nós estamos falando aqui. E fato é que Deus é tão grande, tão majestoso, tão glorioso, que você vai passar essa vida toda e a próxima vida, que é a vida eterna, para conhecer a Deus. Aleluia. E eu não estou ignorando que nós temos essas outras necessidades de bênçãos para essa vida. Eu só estou querendo que você organize isso no seu coração. Porque isso não pode, essas outras coisas não podem ser a sua prioridade. A sua prioridade deveria ser uma fome e uma sede pelo conhecimento de Deus, como nós cantamos aqui nessa noite. Eu tenho fome, eu tenho sede de Ti. Essa é a nossa maior necessidade. Mas como eu estava dizendo, muitas vezes nós procuramos a Deus porque nós queremos algo acerca de nós mesmos. Nós queremos alguma coisa que tenha a ver com o fim é nós mesmos.
As pessoas ouvem pregações e elas querem ouvir 5 segredos para o sucesso financeiro, 10 passos para um casamento feliz. Esse é o tipo de pregação que as pessoas querem. Quando as pessoas vão pesquisar alguma coisa na internet, quando as pessoas vão comprar algum tipo de livro, elas compram livros e pesquisam pregações para essas temáticas. Porque, como eu disse, as pessoas estão em busca de sucesso. Mas o verdadeiro sucesso é conhecer a Deus. Aleluia. É sobre isso. Então eu te pergunto, nesse ano que passou, quantas pregações você ouviu acerca de Deus? E quantas pregações você ouviu que o fim era você mesmo? Como eu disse, alguma forma, quero ouvir uma palavra de Deus para mim. Alguma forma de eu ser abençoado. Mas quantas vezes nós abrimos a Bíblia para pregar, e essa pregação era sobre Deus e não sobre nós mesmos? Porque muitas vezes a gente pode pensar assim: não somos da teologia da prosperidade, não somos adeptos da teologia do coaching, mas muitas vezes também nós nos relacionamos com Deus buscando a nossa santificação ou coisas desse tipo. Como eu posso fazer para melhorar? E eu não estou dizendo que isso é errado, mas eu estou dizendo que essa não é a nossa maior necessidade. Porque todas as vezes que eu me relaciono com Deus pensando nisso, ainda assim, vocês percebem que o foco sou eu. O foco sou eu. Como eu posso melhorar? Como eu posso servir mais a Deus? Como o centro sou eu, o foco sou eu. Mas eu gostaria que você entendesse que a Bíblia não é sobre eu, é sobre Deus. Eu não sou o personagem principal da Bíblia. Deus é. Jesus é o personagem principal da Bíblia. Eu estou falando aqui sobre pregação, mas eu quero te perguntar: como você lê as Escrituras? Se é que você lê. Como você lê? Você lê as Escrituras buscando conhecer a Deus? Ou você lê as Escrituras buscando uma promessa para a sua vida? Uma forma de você ser abençoado? Eu gostaria que o Espírito Santo trabalhasse no nosso meio essa noite, para que a nossa visão de Deus e a nossa forma de vivermos para Deus fosse mudada. Esse livro, sim, ele tem muitas promessas para a nossa vida. Deus, sim, deseja te abençoar. Mas a maior bênção que você pode ter é o conhecimento de Deus. Aleluia. E aqui está um livro que revela quem é Deus. Aleluia. Esse é o principal objetivo da Bíblia, a revelação de Deus. Apocalipse, que é um livro que muitas pessoas têm medo, outras pessoas ficam lendo, buscando curiosidades. Tem gente que acha que o Apocalipse é o livro do anticristo e o livro da besta e o livro que vai trazer. Você já leu qual é o primeiro versículo de Apocalipse? Tem como a gente colocar aí? Não estava no script não. Tá. Mas é só para os irmãos entenderem. Olha qual que é o primeiro versículo de Apocalipse. Quem pode ler comigo? Revelação de Jesus Cristo. Pronto, para aí. É revelação do número da besta? É revelação do anticristo? É revelação das pragas que vão acontecer? Esse livro tem qual objetivo? Revelar Jesus Cristo. Aleluia. Vamos ler, porque esse versículo é lindo. 1, 2, 3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve deve acontecer. Deus a tornou conhecida, enviando-a por meio de seu anjo aos seus servos humanos. Então, sim, Apocalipse vai mostrar as coisas que em breve devem acontecer. Mas é a prioridade do livro? É a primeira coisa do livro? Não.
A primeira coisa do livro é revelar quem é Jesus Cristo. Aleluia. Porque antes de você saber o que vai acontecer, você precisa conhecer quem é Jesus Cristo. E no capítulo 1, nós temos uma descrição maravilhosa de Jesus. No capítulos 2 e 3 fala sobre a igreja. Capítulo 4 e 5, a revelação do trono e do cordeiro que está sentado no trono. Depois vem as coisas que em breve devem acontecer. O que eu estou querendo te dizer? Que a sua prioridade, que esse seja o seu plano de vida para 2026, que a sua prioridade seja ler a Bíblia, não buscando as promessas, mas buscando conhecer a Jesus. Que o seu objetivo de vir aos cultos, de ouvir uma palavra, não seja simplesmente receber o que Deus pode te dar, não seja buscando as mãos de Deus, o que Ele pode te dar, mas seja buscando o coração de Deus. Essa é a nossa maior necessidade. Isso é o que nós mais precisamos. Conhecer a Deus. Todas as pessoas no mundo precisam conhecer a Deus. Agora mesmo existem pessoas morrendo e essas pessoas estão famintas de Deus. Hoje mesmo eu vi uma cena triste. Uma pessoa lá, pendurada lá na torre, lá para tentando tirar essa cara. E o meu coração doeu porque o que aquele homem que está lá em cima precisa? De Deus. Se ele conhecesse a Deus, se ele conhecesse a Jesus, eu não sei nem por qual motivo ele estava. Passou o dia todo lá, nem sei como é que está a situação lá. Mas se esse homem conhecesse a Jesus, as suas maiores necessidades seriam esse. Chegou um bombeiro e polícia foi a tarde inteira por lá. Ele não desceu, não. Mas ele falava muito com Deus. Agora a questão é que existem muitas pessoas que estão tão famintas, brilhadas, nem sabem que estão famintas. Isso é sério. Isso é grave. Mas você que está aqui nessa noite, o seu objetivo deve ser conhecer a Deus. Aleluia. Como eu disse, a Bíblia é a revelação de Deus. O que nós mais precisamos é isso. Conhecer a Deus. E Ele deixou um livro para que nós o conhecêssemos. Então, se você quer conhecer a Deus, você pode fazer uma coisa muito simples. Todos os dias da sua vida, você pode abrir esse livro e fazer uma oração. O Espírito Santo me revela quem é Jesus. Você não precisa de um intermediário. Você não precisa. Você pode ter alguém que pode te ajudar na caminhada para conhecer a Jesus. Mas você só precisa do Espírito Santo. E Ele nos foi dado para nos mostrar quem é Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus te salvou com um objetivo. E não foi simplesmente para te tirar do inferno. A vida com Jesus não é entediante. A vida eterna não vai ser ficar sentado numa luvinha cantando uma musiquinha. Nós vamos passar a vida eterna conhecendo a Deus, vendo a beleza de Deus. Glória a Deus. A Bíblia fala que no céu existem seres agora que estão diante do trono de Deus. E eles têm asas, e eles têm olhos nas suas asas, olho, e olho no seu corpo todo. E quando eles abrem o olho, eles veem a glória de Deus. Esses, não sei quantos olhos, né? Eles veem a glória de Deus. E eles se prostram em adoração de Deus. E isso é o que nós vamos fazer na vida eterna. Contemplar a beleza de Deus. Aleluia. Existe uma sede no seu coração. Uma sede por beleza. Todo mundo gosta do que é belo e bonito. Quem não gosta de admirar uma bela paisagem? Quem não gosta de ver um belo filme? Quem não gosta de um belo carro?
casa. Quem não gosta do seu esposo, da sua esposa, não acha bonito? Todos nós queremos beleza. A gente é atraído por aquilo que é belo. O belo nos atrai. Quem não gosta de ouvir uma boa música? O belo nos atrai. Só que não existe nada, nem ninguém mais belo que Jesus. Aleluia. As outras belezas do mundo não vão te satisfazer, porque elas são temporárias e passageiras. Mas Jesus é uma beleza eterna, infinita. E todas as vezes que você para diante dele e contempla quem ele é, os seus olhos são cheios e você se torna fascinado pela beleza de Deus. E isso resulta em adoração. Isso é a vida eterna. Isso é a minha maior necessidade, a sua maior necessidade. Nós temos uma sede por beleza, mas nós também temos uma sede por grandeza. Sim, nós temos uma sede por grandeza. Todos nós. Nós queremos ser grande. Nós somos atraídos por aquilo que é grande. Você já parou diante de uma cachoeira? Aquilo não te causa uma admiração e um espanto ao mesmo tempo? Você já parou diante de um prédio gigante? Você já parou diante do mar bravo? Diante da correnteza de uma água? Aquilo é grandioso e aquilo causa medo, temor, espanto, admiração. Não existe ninguém maior que o nosso Deus. Não existe nada tão grande quanto o nosso Deus. Esse mar que nos causa espanto, isso é uma gota em um balde para Deus. Então a sua sede por grandeza só pode ser satisfeita em Deus. E nós temos também uma outra sede que é por amor. Todos nós queremos amar e ser amados. E eu vou te dizer, nem o amor de um pai e nem o amor de uma mãe se compara com o amor de Jesus. Será que você já experimentou de verdade esse amor? Será que você já provou desse amor? Ou será que você só ouviu falar desse amor? Será que você está há anos na igreja ouvindo essa frase, Deus é amor, mas será que você já provou desse amor? Será que você já foi o alvo desse amor? Será que você já foi atingido por esse amor? A nossa sede por beleza, por grandeza e por amor nos faz buscar muitas vezes em outras fontes. Quanta gente diz, quando eu casar eu vou ser feliz. Quanta gente diz, se eu tivesse aquele corpo eu seria feliz. Beleza. Quanta gente diz, se eu fosse rico, morasse numa mansão, tivesse aquele carro, se eu fosse um político, se eu fosse um grande empresário, grandeza. Deixa eu te dizer uma coisa, as pessoas que têm esse tipo de fome e sede, eles não desejam muito. Na verdade, eles desejam um pouco, porque eles vão ter tudo. Só que todas essas coisas são passageiras. Até mesmo casamento acaba. Até mesmo família acaba. Nossos entes queridos se vão. Grandeza, qualquer outra coisa é passageira, mas Deus é eterno. Aleluia. E Ele está propondo para mim e para você nessa noite: vem que eu tenho autoridade para te dar vida eterna. E a vida eterna é me conhecer. E eu sou uma fonte inesgotável de beleza, de grandeza e de amor. Aleluia. Você quer ser amado como nunca? Aquele que é o amor está aqui nessa noite. E a Bíblia diz que o Espírito Santo derrama esse amor no meio do seu coração. Você pode agora ser invadido por ondas de amor do Senhor. Sim. Se deseja algo que é belo, aquilo que é fonte de toda beleza,
santo, glorioso, majestoso está aqui nessa noite e nós podemos contemplá-lo. A nossa maior necessidade é o conhecimento de Deus. E eu quero olhar com você, porque o meu desejo é despertar no meu e no seu coração fome por Deus, Aleluia. pelo conhecimento de Deus. Que nesse próximo ano isso seja o alvo da nossa vida. Eu quero conhecer mais a Deus. Jesus. Porque talvez você pode dizer assim: não, mas eu já estou satisfeito com o que eu conheço. Não, mas eu já sou cristão há tanto tempo. Não, mas você não conhece minha vida, eu já experimentei um avivamento. Nossa, mas eu já provei de tantas coisas com Jesus. Será? Será que você já esgotou o conhecimento de Deus? Nossa, mas eu já li a Bíblia tantas vezes, talvez mais do que você. Mas será que já esgotou? Você já conheceu tudo que tinha para conhecer? Porque esses seres que estão diante do trono do céu, desde o dia em que eles foram criados até hoje, eles não param de olhar para aquele que está sentado no trono e dizer: Santo, Santo, Senhor. Eles não param de ter admiração por aquele que está no trono, mas talvez o meu coração e o seu coração já parou de admirar, já parou de desejar. Talvez você já queimou tanto por Jesus, mas a rotina da vida, as tribulações, as dificuldades fez com que o seu coração fosse acostumando a essa vida do jeito que é. Talvez o que nós precisamos é olhar de novo para esse que está sentado no trono. Sim. Porque fome não é algo que você mesmo gera em você. Mas a partir do momento que você fixar os seus olhos nele, você vai ver o quão pobre de espírito você é, o quão carente e necessitado você é. Esses que estão buscando prazeres em drogas, em bebidas, nas coisas que o mundo pode oferecer, eles acham que eles estão se saciando, mas eles estão vazios. E quando aquilo passa, eles continuam vazios. Mas nós somos despertados à medida que nós contemplamos a Ele. Porque ver o quanto Ele é grande mostra o quanto eu sou pequeno e dependente. Sim. Ai, Jesus. Então talvez você está dizendo assim: não, eu sou alguém que já conheço Jesus. Para mim está bom do jeito que está. Será? Eu quero falar com vocês sobre 3 homens na Bíblia que mexem comigo, que me deixam constrangidos, que mostram para mim como eu não tenho fome de Deus. O primeiro deles é Moisés. Moisés em Êxodo 33:18. Êxodo 33:18, Moisés faz um pedido ao Senhor. Olha o que Moisés pede ao Senhor. Então Moisés disse: peço-te que me mostres a tua glória. Se Deus aparecesse para você hoje e dissesse para você que você pode fazer um pedido para Ele, qual seria o seu pedido? Esse é o pedido de Moisés: peço que me mostres a tua glória. Isso está lá em Êxodo 33:18. Mas agora eu queria que você fechasse sua Bíblia e prestasse atenção em mim mais uma vez. Quando foi que Moisés fez esse pedido? Vamos lembrar um pouquinho a história de Moisés? Acho que quem que conhece a história de Moisés? Vocês conhecem? A vida de Moisés foi um milagre desde o nascimento. Foi ou não foi? Quando ele nasceu, era para todos os meninos morrerem, porque era uma ordem do faraó matar todos os meninos. Ele foi escondido, não é? Colocado no rio, vigiado pela sua irmã. Então, a vida dele, a existência dele era um milagre. Isso por si só já é grandioso e maravilhoso. Mas nós temos um outro episódio de Moisés. Lembra quando ele é chamado por Deus, que ele está no deserto? E então uma sarça começa a pegar fogo, e aquele fogo não consome, e ali o próprio Deus aparece para Moisés
no meio daquele fogo e fala: Moisés, tira a sandália dos pés, porque você está em terra santa. O próprio Deus estava ali naquela sarça falando com Moisés. Agora deixa eu perguntar para você: quem aqui já viu Deus numa árvore pegando fogo e falou com você? Alguém já teve essa experiência aqui? O próprio Deus apareceu para ele. Mas, talvez se hoje você tivéssemos tido essa experiência, a gente ia estar satisfeito. Moisés não. Lá na frente ele pede para ver a glória de Deus. Mas ele já viu Deus na sarça. Talvez se fosse eu e você, a gente ia fazer um cartaz, gravar um DVD, o homem da sarça ardente. Eu tive um encontro com Deus. E iríamos sair ministrando o encontro e a experiência que nós tivemos com Deus. Mas Moisés era um homem que, depois de ver o próprio Deus falando com ele, ele pede: eu quero ver a sua glória. Se Moisés teve essa experiência, era um homem que ainda tinha fome e sede. E eu e você, que nem isso tivemos. Será que o que a gente não conhece de Deus já está bom? Moisés é um homem que tem uma experiência aqui e depois com o faraó, quando Deus fala assim: ó, pega essa vara que você tem na mão, joga no chão, vira para a cobra. Agora pega a cobra, pega no rabo da cobra, vira para a vara de novo. Enfia a mão no peito, ela sai leprosa. Enfia de novo, ela sai curada. Você já teve esse tipo de experiência com Deus? E você acha que está bom tanto que você já experimentou de Deus? Moisés é um homem que não só viu as pragas, ou, para faraó, pragas, a gente poderia dizer os milagres de Deus no Egito. A arca transformando em sangue. Gente, são 10 e eu não estou falando as 10 não, porque eu não quero passar vergonha, não sei todas elas. Mas tem uma em especial que me chama muita atenção, na verdade todas, porque a Bíblia diz. Lembra que os israelitas moravam no Egito, né? Mas eles moravam em uma terra separada, não é? Todas as pragas caíram sobre o Egito, mas não onde os israelitas moravam. Agora me pergunta: e a praga que foi escuridão? Como que isso acontece? De dar escuridão para o Egito, mas naquele lugar lá não está. Será que você já viu esse tipo de ação de Deus na história? E você está satisfeito com o conhecimento que você tem de Deus? Será que você viu já o mar vermelho se abrir? E uma multidão passar em terra seca? E depois esse mar fechar de novo? E todo o exército de Faraó morrer afogado? Você já teve a experiência de atravessar um mar com parede de água de um lado e de outro? Você ia passar ali feliz e sorrindo? Confiando. Será? Vai dar bem? Chegar do outro lado? E não era só passar correndo, né? Jovenzinhos, vocês que são jovenzinhos, não é passar correndo não. É passar com a família e com criança. E meu Deus, volta lá que a criança voltou lá atrás e busca a criança. E as fazendas, os animais e tudo mais que eles tinham. Você já experimentou esse tipo de coisa com Deus? E você está satisfeito com o conhecimento que você tem de Deus? Moisés é o homem que subiu no Monte Sinai e viu Deus. O monte fumegava. A glória de Deus veio sobre aquele monte. E a Bíblia diz que ninguém podia tocar o pé do monte. E se até um animal tocasse o pé do monte, ia morrer. Agora imagina se Deus vem e fala para você assim: ninguém pode tocar na sua porta, mas eu quero que você sobe e venha aqui em cima. Moisés é o homem que teve essas experiências com Deus. Ele subiu, ele ficou lá no monte 40 dias, ele recebeu as tábuas da lei escritas pelo próprio dedo de Deus.
Aleluia! Aleluia! A Bíblia fala, não precisa projetar, mas a Bíblia fala em Êxodo 33, do 9 ao 11, que Deus falava com Moisés face a face, como alguém que fala com um amigo. Deus já falou com você face a face, como um amigo seu fala com você. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu, Israel, não entendo. Depois de tudo isso, o pedido de Moisés é sim: mostra a tua glória. Porque eu, Israel, se tivesse tido uma dessas experiências que nós falamos aqui, eu acho que eu já estaria satisfeito. E eu me orgulharia disso. E gravaria um DVD. Vou sair dele. Nós estamos falando de um homem que viveu coisas extraordinárias com Deus. E quando ele está diante de Deus e ele vai fazer um pedido a Deus, o pedido dele é: me mostre a tua glória. Que essa seja a minha e a sua oração. Deus, o que eu quero em 2026 é que me mostre a tua glória. O desejo do meu coração, o meu pedido, a única coisa que eu quero, Deus, é: me mostre a tua glória. Eu quero conhecer o seu coração, eu quero a vida eterna, eu quero saciar a fome que existe em mim nas ondas do seu amor. Eu quero qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi. Oh, Deus. No Novo Testamento nós temos um outro homem que faz um pedido também maravilhoso. Filipenses 3, 7 a 11 vai falar o pedido de Paulo. Alguém aqui conhece Paulo? Sim? Sim. Olha o que Paulo diz em Filipenses 3: contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero algumas coisas, está escrito ali? Tudo. Como perda, comparado com a suprema grandeza do quê? Conhecimento de Cristo Jesus, O meu Salvador. Por quem? perdi todas as coisas Eu considero como? e ser Você culpado. sabe que essa é uma palavrinha bonita, né? Esterco. É uma palavrinha bonita, né? Você sabe o que ele está querendo dizer, né? Para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Esse é o desejo de Paulo. Ganhar a Cristo, ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero o quê? Conhecer Cristo. Ah, não, vocês podem falar mais alto, gente. Quero Conhecer Cristo. o poder da sua ressurreição, a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ressurreição dentre os mortos é o quê? Vida eterna. Qual que é o desejo de Paulo? Conhecer a Cristo. Ele diz que considera todas as outras coisas como perda. Paulo, mas e o seu ministério? Perca. Paulo, mas você é o cara do Novo Testamento. Perca. Mas você é o cara que levou o Evangelho aos confins da terra. Isso é perca. Isso é esterco. O que eu quero não é ser o maior apóstolo da igreja. O que eu quero é conhecer a Cristo. O que eu quero não é um ministério grande e famoso. O que eu quero é conhecer a Cristo. Jesus. O que eu quero não é sucesso ministerial. O que eu quero é conhecer a Cristo. Oh, glória. A questão, irmãos, é que Paulo tinha um currículo invejável.
ele era mentorado por Gamaliel, o maior mestre do judaísmo. Ele foi criado aos pés de Cristo. Ele fala, não me lembro onde, mas acho que é Gálatas, ele fala do currículo dele. Fariseu de fariseus, zeloso. Mas sabe o que aconteceu com ele? Esse homem extremamente religioso, tão zeloso pela sua religião que perseguia e matava os cristãos. De tanto zelo que ele tinha por defender a sua fé. Mas sabe o que aconteceu com ele? Um dia, enquanto ele estava indo para uma perseguição aos cristãos, ele teve um encontro com uma luz que derrubou ele, não sei se por cavalo ou não, mas derrubou ele no chão e deixou ele cego. Ele conheceu a Cristo e fez ele abandonar toda a sua carreira por amor a Cristo. E depois de ter essa experiência com Jesus, ele se tornou um homem abençoado e grandioso. Paulo é alguém que diz: olha, eu acho que tem aqui. Paulo é alguém que diz em 2 Coríntios, não precisa projetar, 2 Coríntios 12:16, ele diz: eu conheço um homem, quem sabe desse texto? Não sei se do corpo ou fora do corpo, que subiu ao terceiro céu. E ele ouviu coisas indizíveis aos homens. Você já teve uma experiência dessa? Paulo estava falando dele mesmo. Ele teve uma experiência onde ele foi arrebatado, e ele disse que não sabe se foi com corpo e tudo, ou se foi sem corpo, mas que ele foi ao terceiro céu. Você já subiu ao terceiro céu? Você já teve uma experiência de arrebatamento assim? Ele ouviu coisas que não podem ser ditas aos homens. Ah, se é nóis, hein? Olha o DVD aí, com a faixinha, né? O homem que ouviu as coisas que não se pode dizer. Será que Paulo tinha que ficar satisfeito com isso? Ninguém mais teve essa experiência. Mas o que Paulo fala em Filipenses 3:12 ao 14? Pode ler para mim? 1, 2, 3. Ah, que eu já tenho tudo. Isso tem sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançar. Sois para isto que tenho alcançado o Cristo Jesus. Irmãos, não penso que o medo já tenha alcançado, mas jamais alcançado, esquecendo das coisas que ficaram atrás e avançando para a escama firme, prosseguindo para o alto, a fim de ganhar aquele chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Assim como Moisés abandonou todo o conhecimento que ele adquiriu no palácio do Egito, que lembra que Moisés foi criado como o filho da filha de Faraó. O Egito era a maior potência do mundo, era o país que mais tinha conhecimento, era o país número 1 do mundo. E Moisés foi criado, imagina, instruído no melhor que existia em termos de conhecimento. E Moisés abandonou tudo isso pelo conhecimento de Deus. Da mesma forma, Paulo, que foi criado aos pés de Gamaliel e era um fariseu dos mais rigorosos, ele abandonou tudo, como a gente leu, pelo conhecimento de Cristo. Mas depois de ser cristão, ele teve várias experiências maravilhosas com Jesus, desde a sua conversão, como nós falamos, até essa que ele relata em Coríntios, de subir ao terceiro céu. Mas o que ele fala aqui no versículo 12? Não que eu já tenha obtido tudo. Ele não achava que ele tinha chegado e alcançado. Então ele não abandonou só o conhecimento farisaico judeu, não. Ele pega as próprias experiências que ele
tem, e ele diz: eu não alcancei tudo, eu não cheguei, isso não é a linha de chegada, ainda não é o fim, existe muito mais para conhecer. E o que eu faço? Eu deixo tudo para trás e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, para alcançar aquilo pelo qual eu também fui alcançado. O desejo e o objetivo dele era conhecer a Deus. Aleluia. E todas as experiências para ele percebia que ainda não tinha chegado. Então eu pergunto para você: você já chegou? Você já conhece a Deus? Você já esgotou o conhecimento de Deus? Então, para a gente finalizar, eu vou falar de um terceiro homem, Davi. No Salmo 27,4, ele diz algo. Quem sabe de cor? Aleluia. Então vamos lá. Quantas coisas Davi está pedindo? Uma. Eu vou fazer um desafio para você. Quando você dobrar o seu joelho para fazer os seus pedidos a Deus acerca de 2026, eu desafio você a pedir uma única coisa para nós. Uma única coisa para Deus. Mas Israel, você não sabe da minha vida, você não sabe o tanto de necessidade que eu tenho. Encheria fácil um caderno de 20 matérias o pedido. Meu Deus. Então eu vou te perguntar: você conhece a vida de Davi? Você já leu os versículos anteriores a esse, não precisa projetar? Você sabe qual é o contexto que ele escreveu esse salmo, que ele faz esse pedido? Davi estava cercado por inimigos. O contexto desse texto é um texto de aflição. Ele estava cercado de inimigos. Qual que é a oração que a gente faz quando a gente está cercado por inimigos? Mas qual que é a oração de Davi no contexto de aflição? Ele fala: uma coisa, Jesus. E eu não só vou pedir, eu vou me empenhar em buscar isso. Então não é só fazer um pedido, eu vou buscar isso, que eu possa habitar na casa do Senhor. Aleluia. Agora deixa eu falar uma coisa com você. Desculpa aí, pastores dessa igreja. Essas paredes aqui não são a casa do Senhor, tá? É verdade. Sim. Porque talvez você possa falar assim: não, meu pedido é, eu vou na igreja todos os dias. Só que essas paredes aqui não é a casa do Senhor que o texto está falando. A casa do Senhor é o lugar de habitação de Deus. Sabe quando que você vai lá? Quando você fecha a porta do seu quarto. E de dentro do quarto tem uma mágica que acontece. Do quarto você acessa o secreto. O secreto é a casa do Senhor. E fato é que aqui é a casa do Senhor quando nós nos reunimos aqui. E nós somos as pedras vivas, nação santa, sacerdócio eleito. E aí sim nós somos a casa de Deus. E Ele habita no nosso meio. Então sim, vem para os cultos todos os dias que você puder, para que a gente possa junto edificar um altar, uma casa ao Senhor, e Ele habitar no nosso meio. E aqui também é o lugar, mas eu quero dizer para você que você precisa experimentar isso no seu pessoal e no coletivo. Um não substitui o outro. Pode ser só o coletivo? Não. Ah, mas pode ser só o pessoal, porque eu vou dizer uma coisa: eu sou frustrado com a igreja, eu estou ofendido com a igreja, eu gosto de Jesus, mas eu não gosto da igreja. Não dá certo. Não dá certo. A vida cristã é coletiva. Nós precisamos uns dos outros. Então, que a gente possa pedir uma coisa, que a gente possa buscar. Qual que é essa coisa que nós vamos pedir? Habitar na casa do Senhor todos os dias. Pode ser só uma vez por semana? Não. Talvez você se contenta com uma vez por semana. Aí nós vamos ter que voltar a pegação lá no início e começar tudo de novo. Se uma vez por semana te satisfaz, o que não nos satisfaz?
A fome que tem dentro da gente é muito grande. Uma vez por semana não dá. É todos os dias da minha vida. E qual que é o objetivo? Contemplar a bondade do Senhor, ou a beleza do Senhor, e buscar a sua orientação no seu tempo. Sabe por quê? Que isso é a nossa maior necessidade, mesmo em contexto de aflição, porque se eu estou contemplando a bondade de Deus, o que eu vou temer? Se Deus é bom, o que eu vou temer? Se Ele faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem, o que eu vou temer? Você contempla a bondade do Senhor? Todas as vezes que você fica ansioso, preocupado, desesperado por qualquer coisa que seja, sabe o que está te faltando? Contemplar a bondade do Senhor. Deus. Nossa, eu preciso de remédio para ansiedade. Nossa, eu preciso de terapia. Nossa, eu preciso... Você precisa contemplar a bondade do Senhor. Aleluia. Isso é tudo que você precisa. Porque mesmo em meio ao caos, você não vai ser abalado. Você precisa buscar orientação no seu tempo. Onde você está buscando orientação? Nos gurus da internet? Onde você está buscando orientação? Na sua vizinha fofoqueira? Onde você está buscando orientação? No Google? No ChatGPT? Ou você está buscando orientação no templo, na casa de Deus, contemplando Ele todos os dias? Então, para finalizar, de verdade agora, Salmo 63. Eu queria que vocês colocassem em pé. Que essa seja a nossa oração. Eu vou te mostrar como é que você lê esse texto. Você lê ele assim, ó. Deus! Ó Deus! É um clamor da nossa alma. Não é assim, ó Deus. Ó Deus! Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente, desesperadamente, inquieto, desesperado. É assim que eu te busco, Deus. A minha alma tem sede de ti. O meu ser anseia por ti como uma terra seca, exausta e sem água. Será que nós podemos fazer essa oração nessa noite? Deus, nós ouvimos a tua voz, o nosso coração se estremece. Quando nós ouvimos as tuas palavras, o nosso coração se estremece, Senhor. O nosso espírito é despertado quando nós ouvimos a tua voz. E como resposta nós fazemos essa oração a ti, ó Deus. Deus, tu és o meu Deus. Eu não tenho outro a quem buscar. Eu não tenho outro a quem eu possa pedir socorro. Como diz o poeta, eu não tenho palavras, eu não tenho uma canção que me acode agora, Deus. Existe uma fome no meu interior, existe uma sede no meu interior. O meu ser clama por ti, ó Deus. Cada fôlego em mim, cada osso meu, cada membro meu, Senhor, cada tecido do meu corpo, da minha alma, do meu espírito, clama a ti nessa noite, como uma terra seca, exausta e sem água. Há um anseio no nosso coração por ti, Senhor. Eu oro agora para que o Senhor venha sobre esse lugar, sobre os meus irmãos. Sim, Deus. E batiza essa igreja com uma fome, com uma sede insaciável por ti, Senhor. Eu oro agora, Espírito Santo de Deus, dá colírio aos nossos olhos, que caia as escamas dos nossos olhos. Eu oro agora, Senhor, por toda satisfação que existe em coisas temporárias e passageiras, que o vazio aumente, Senhor. Aumenta a fome, aumenta a sede,
aumenta a busca, aumenta o anseio, aumenta o desejo por Ti, Senhor. Faz dos nossos olhos brotar mais uma vez lágrimas. Ó Deus, nós nos satisfazemos com experiências da alma, Senhor. Nós nos satisfazemos com uma boa música que mexe com as nossas emoções. Nós nos satisfazemos com luzes, com efeitos visuais. Mas, Senhor, em 2026, que essas coisas não preencham mais o nosso coração, Senhor. Sim, Deus. Que experiências puramente emocionais não satisfaçam mais o coração da Tua igreja. Que nós não fiquemos embriagados com coisas que satisfazem apenas a nossa alma, Senhor. Dá-nos fome e sede. Deixe-nos ser bem-aventurados em ser pobres de espírito, em ser como aqueles que choram, que reconhecem a pobreza espiritual. Dá-nos o coração de Moisés, Senhor, que diz: Pai, eu quero ver a Tua glória. Os milagres não são suficientes, a sarça não é suficiente, os poderes do Senhor manifestos não são suficientes, atravessar o mar não é suficiente, subir ao monte que pega fogo não é suficiente. Eu quero ver a Sua glória, Senhor. Que esse seja o anseio do nosso coração, que esse seja o desejo do nosso coração, Senhor. E que o nosso anseio seja como Paulo, Senhor. Que haja no nosso coração gratidão por todas as experiências que nós tivemos contigo, por todas as vezes que o Senhor falou conosco em 2025, por todas as vezes que nós fomos acalentados, acalmados, acolhidos pelo Seu amor, por todas as vezes que nós experimentamos a Sua presença no coletivo e no individual. Que haja gratidão no nosso coração, como nós cantamos aqui por tudo isso, mas ao mesmo tempo que isso não seja o suficiente, que nós não estejamos satisfeitos, mas que nós possamos pedir que 2026 seja muito maior, seja muito superior, seja muito mais intenso. Nós não queremos apenas visitações do Senhor, nós queremos a habitação do Senhor no nosso meio. Nós queremos, como Davi, pedir: Senhor, um dia só não é suficiente, Senhor. Uma experiência só não é suficiente, Senhor. 2 horas de culto na semana não é suficiente, Senhor. Nós queremos a Tua presença todos os dias. Nós queremos contemplar a Tua bondade todos os dias, Senhor. Nós queremos habitar na Tua casa todos os dias. Nós queremos fazer a nossa morada no lugar da Tua habitação. Nós queremos habitar no esconderijo do Altíssimo. O que nós precisamos não é de mais sucesso financeiro, emocional, nem de vitórias, seja elas nas áreas que forem, Senhor. O que nós precisamos é da Tua presença. É de fome e sede pela Tua presença, Senhor. Eu oro para que o Espírito seja derramado sobre a Tua igreja nesse lugar, em porção dobrada, Senhor. Eu oro pela liderança dessa igreja, Senhor. Renova no coração do fogo a paixão por Ti, Senhor. Renova as experiências a cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Que quando eles abrirem a Bíblia, que não seja mais uma leitura entediante, mas que essas letras tornem-se vida, flechas que atingem o coração. Eu oro por momentos de oração, Senhor, que nós não sejamos distraídos por outras coisas, por telefone, por WhatsApp, por notificações, mas que nós possamos desfrutar da Sua presença, Senhor. Todas as vezes que cada um dos meus irmãos aqui for para o seu lugar de devocional, eu oro, Senhor, que a Sua presença se manifeste nesse lugar. Que eles tenham um encontro contigo, que eles acessem esse trono da graça, que eles possam ver o que os anjos estão vendo, que eles possam ver o que os seres celestiais estão vendo, Senhor. Eu oro por cada vez que a Tua igreja se reunir para orar, que a Tua presença se manifeste, Senhor. Faz mais uma vez, Senhor. Essa é a nossa oração. Faz mais uma vez, Senhor. É o meu pedido nessa noite, em nome de Jesus.
Ó Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos? Atenção de vocês, mais um minutinho. Pode se sentar. Nós vamos ter agora um momento de ofertas, dízimos e ofertas. Nosso momento de contribuição na casa do Senhor. Um momento onde que a gente vai honrar o Senhor com tudo aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Amém? Então você tem a oportunidade. Tem o Pix aqui, tem ali atrás também. Tem envelope também. Fique à vontade, amém? Deus, nós agradecemos ao Senhor pela vida dos nossos irmãos que contribuem fielmente na tua casa, que são fiéis à obra do Senhor, fiéis a tudo aquilo que o Senhor tem feito e construído nesse lugar. Agradecemos ao Senhor que o Senhor aumente e multiplique esses irmãos, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém. Agora eu gostaria de alguns anúncios dessa semana. Essa semana é uma semana diferente. Nós temos a nossa celebração de Ano Novo, às 22 horas aqui na igreja. Amém? Dia 31, celebração do nosso novo ano que vai se iniciar aqui na igreja, às 22 horas. Então nós vamos ter o nosso culto até meia-noite e pouquinho. Amém? E aí depois do nosso culto, nós temos também... Cadê a imagem? Travou? Depois do nosso culto, nós temos também a nossa festa, que vai ser lá na rua Marieta da Veiga Reis, 355. E a Vitória, que está na organização das comidas, que a gente vai ter boa comida, gente bonita, amém? Nós vamos ter boas risadas, nós vamos ter também troca de presentes. Então procure a Vitória para mais informações com relação a isso, para que mais pessoas participem e venham se alegrar conosco nesse momento de celebração, celebrando o novo ano. Então a gente já vai iniciar o ano juntos, celebrando juntos, participando de uma mesa farta, amém? A imagem não deu ainda não, né? A outra deu não? Então tá bom. Vamos ficar de pé para a gente orar e agradecer a Deus por esse culto abençoado. Papai, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra abençoada. Que o Senhor continue abençoando a vida do nosso amigo Israel. Que ele possa, nesse próximo ano, trazer mais e mais palavras aqui também, para edificar as nossas vidas, para nos confrontar, para que nós possamos sair do nível que nós estamos e conhecer mais o Senhor. Papai, nós agradecemos ao Senhor pela vida dele, pela vida da família dele. Que o Senhor cubra eles com a tua proteção. Guarde eles também na hora de voltar para casa. Nós pedimos a tua proteção sobre a vida deles. Papai, nós oramos também agradecendo a vida de cada um dos nossos irmãos que vieram hoje, que eles possam sair daqui edificados pela tua palavra. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do teu Filho Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre nós todos os dias. Amém e amém. Vão em paz. Deus abençoe a Deus irmãos, cumprimente uns aos outros, amém? Pertence a terra e tudo que